Autoanalisar-se. Eu analiso uma consciência dentro do propósito do Criador Deus para ver se ela serve ou não para o espírito habitá-la. Sou um doutrinador da lei de Deus, como o apóstolo Paulo que disse: a lei de Deus se cumpre nas nossas consciências que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o espírito. E a lei diz: enquanto a carne estiver de pé na consciência, o espírito de Deus não se estabelece nela. A consciência deve estar totalmente pura da carne para que o espírito habite nela. Ou seja, ela deve estar totalmente desligada da carne, perder todos os sentimentos por ela, e são as ligações que contam, as ligações de sentimentos fora dos sentimentos básicos para a sobrevivência da carne. Os sentimentos dos deleites carnais, como as luxúrias, a avareza, o ciúme, a lascívia, as ambições, a ira, e sentimentos semelhantes a estes, pois esses sentimentos são frutos da carne, são sintomas que mostram que a consciência está ligada à carne, e são sentimentos desnecessários da carne e que ligam a consciência à carne. Estes sentimentos levarão a consciência ao vazio eterno, e são estes sentimentos que a consciência deve trabalhar para desligá-los. Logicamente que primeiro a consciência deve entender e querer a vida eterna do espírito, pois se ela gostar e quiser esta vida aqui do mundo, pode esquecer a vida eterna do espírito. A própria consciência deve analisar e ver o que vale a pena viver, se compensa viver esta vida carnal e depois cair no vazio eterno, ou se vale a pena deixar esta vida carnal para se guardar para a vida eterna do espírito e viver lá no plano do céu eternamente. Trata-se de uma troca literal de existência, a carne pelo espírito, e um faz oposição em tudo ao outro. Não tem nenhum ponto de convergência entre as duas existências, pois são totalmente antagônicas. Literalmente devemos passar por uma metamorfose existencial interna dentro da consciência, pois primeiro que estamos dentro deste propósito sábio, e o propósito é este. Já estamos na segunda fase deste propósito, a fase humana, já passamos pela fase do espermatozoide, e lá à frente temos a terceira e definitiva fase da vida, a fase espiritual. Trilhões e trilhões de espermatozoides se perderam na primeira fase e não chegaram à fase humana. Agora também bilhões e bilhões de consciências se perderão nessa segunda fase humana e não chegarão à fase espiritual. Embora estejamos neste mundo, foi muito rara a possibilidade de estarmos aqui. Foi de 1 em trilhões. Agora também será de uma consciência em bilhões. A sua será apenas mais uma que não chegará à fase espiritual. Então cabe a cada consciência se autoanalisar, ver de verdade dentro do que estamos e o que deve ser feito dentro de si, ver realmente o ponto que cada uma deve se desligar, determinar e fazer esta obra dentro de si, pois é certo que se a consciência fizer a parte dela, com certeza Deus não falha na dele, pois o Espírito que Ele nos assentou pela vida é quem nos ajuda nesse processo. É Ele que nos conduz nesse caminho e nos ressuscitará no último dia, ou seja, transporá nossa consciência do plano material ao plano espiritual.